Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, domingo, né? Dia 8 de agosto, Dia dos Pais. Já falei com meu pai. E aí, é o seguinte, hoje eu fiquei organizando aqui o material para estudo, né, essas coisas. E também fazendo um pouco de análise, assim, de concurso, né, para fazer. E aí, assim, tentando me identificar um pouco nesse momento que estou vivendo, né? O que seria melhor, assim, para eu trabalhar, né, em concurso. E aí, eu fiz o concurso da Defensoria, né, no dia 1º de agosto. E aí eu fiquei analisando que, gente, defensoria é legal, é nobre, é um trabalho maravilhoso, mas acho que não me identifico não, viu? Porque, por exemplo, tem algumas matérias que eu não me familiarizo muito. Por exemplo, penal. Penal, a matéria em si, o código, eu até gosto. Mas trabalhar na área penal, gente, para eu trabalhar na área penal, eu prefiro muito, 1000 vezes, trabalhar na área previdenciária, trabalhista. Posso até trabalhar na consumidor, ECA, mas penal, realmente eu não me vejo indo para uma delegacia, para um presídio. Então eu falei, pô, defensora, defender, eu tenho que fazer essas coisas, né? Tudo bem que não é só isso, não são só essas áreas, mas eu vou escolher, né? Aí eu falei, gente, se eu como advogada, eu sempre abdico, não quero, passo para alguém, se for alguma coisa da área penal, tá? Porque assim, eu até sei, enquanto minha primeira formação eu sou assistente social, que todo mundo merece ter defesa, né? Mas ainda bem que tem muitos advogados bons querendo defender pessoas que precisam dessa defesa. Eu tenho amigas que adoram, amam, né, a área penal, atender pessoas que estão em situação de com a justiça. Eu não gosto, realmente. Eu gosto de áreas mais buscar a justiça, mas em outras áreas, né? Então, na área pública, ambiental, tá? Tributário. Então eu falei, olha, avaliando bem, embora eu tenha um perfil como assistente social, né, que é minha primeira faculdade, minha primeira profissão, eu vejo que, assim, atender as pessoas, né, as pessoas mais discriminadas, pobres, né, realmente eu sempre atendi e atendo. Já atendi como advogada também, pessoas que não podem pagar. Vou lá e faço o atendimento e ganho em dobro, né? Uma outra ação, outra situação. Bom, para ser mais rápido, né, que eu estou numa lenga-lenga, numa conversa, né, fiada, é assim, eu vou estudar para procuradoria, tá? Vou ficar procurando. Eu vou atender, né? Procuradoria, estado, município, federal, então assim, porque eu não me vejo assim em várias frentes, sabe? Eu já fui muito de frente, de linha de frente, de pronto-socorro, de pronto atendimento, mas agora eu realmente estou um pouco mais resguardada. E aí eu penso assim, atender o estado, né? Ou atender o município.
De repente, dependendo do estado, eu posso ir para uma área, vamos pensar, fazer alguma coisa de tributos, se pagaram bem os tributos. Se eu prestar um concurso na área federal, posso ir para a Previdência, né? De repente. É isso. Então, diante disso, chega de lenga-lenga, de conversa mole. Eu descobri aqui que as matérias, inclusive são matérias que eu gosto de estudar. Ó, tem constitucional, que é assim, em primeiro lugar, constitucional, que eu gosto de estudar. Processo civil, que até gosto de estudar, mas na hora de fazer a prova antes, né? Da agora para frente não, mas antes eu ia fazer a prova, não acertava quase nada, mas agora eu estou começando a acertar, tá bom? Ou direito administrativo, que é uma outra matéria que eu gosto de estudar. E aí vem tributário também, que eu acho fascinante, porque o tributário, gente, quem não quer pagar tributário, assim, tudo bem que a gente paga, na hora que eu compro um pão, e olha que eu não compro muito pão, na hora que eu compro um pão eu pago impostos, né? Mas existem alguns impostos que não está lá, não está em alguns serviços. Por exemplo, se eu quiser ter um carro, se eu quiser ter um carro, eu tenho que pagar o IPVA. E aí foi uma opção minha. O Estado não me obrigou a comprar um carro. Uma casa, eu tenho que pagar o IPTU. Também o município não me obrigou a ter uma casa. Ok? Então são coisas. Ganhar dinheiro, ter uma renda para pagar imposto de renda. Também a União não me obrigou não, mas eu quero ganhar dinheiro, certo? E aí vou pagar imposto de renda, tá bom? Então é legal que eu descobri as matérias que eu posso estudar para esses concursos, que tem bastante relevância. Então, constitucional, processo civil, administrativo, tributário, processo do trabalho e trabalho. Então, gente, vou ser feliz nessas disciplinas aqui. Também, aí vem depois previdenciário, que também é uma matéria que eu gosto, vou estudar ela, porque previdenciário cai também em outros concursos, por exemplo, no concurso federal cai, né? Se for uma AGU, cai, né? Tá bom, então eu vou encerrar esse assunto, tá bom? E vou passar para a matéria que eu vou ver agora, que não é essa. Tá aqui? Tá aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, não sei se que eu já tinha colocado, gente. Mas enfim, vamos colocar aqui em tributário, tá? Direito tributário e olha só. Eu vou colocar para ouvir, porque hoje eu estou meio cansadinha de ficar lendo, né? Aqui nesse meu material até tem um material para AGU, PGE e PGM, tá? E aí, assim, constitucional, eu já tenho vários vídeos aí de constitucional, então hoje eu vou assistir essas aulas de tributário, tá? Vamos lá, vamos assistir aqui o que der para assistir, certo? E deixa eu ver, acho que vou baixar esse material. Não. Vamos ouvir a aula, depois eu leio o material, certo? Essa aula aqui é uma apresentação, então eu vou passar. Eu sou o Bruno. Tá? Ele vai se apresentar de novo na próxima aula, então vamos lá. E aí eu vou... Olá, eu sou o professor Hélio Teixeira e vou tratar nessa aula do sistema tributário e aí vocês vão assistir comigo essa aula, tá bom? Então daqui a pouco. Vamos começar a abordagem desse tema com uma pergunta provocadora, que é a seguinte. O sistema tributário está regulado pela Constituição, ele é um sistema eminentemente constitucional. Quando nós fazemos essa pergunta provocadora, basicamente, o que nós queremos saber é se as principais regras, se os principais institutos, se os principais princípios,
estão previstos na Constituição de 88 ou o seu tratamento foi simplesmente regulado, delegado ao tratamento por leis complementares, leis ordinárias. E aí, é possível nós afirmarmos que as principais regras relativas aos tributos, as principais regras relativas à tributação no Brasil estão reguladas pela Constituição de 1988. Então, se nós analisarmos a estrutura da Constituição brasileira de 1988, nós vamos ver que a Constituição de 1988 ela reservou um espaço importante a partir do artigo 145 até o artigo 169 para o tratamento de temas afetos ao direito tributário, para o tratamento de temas afetos ao direito financeiro. Isso significa que nós temos várias regras, vários princípios relativos ao direito financeiro, ao direito tributário, previstos, regulados pela Constituição de 1988. E aí nós temos um tema bastante importante, que é o seguinte: o que é a Constituição tributária? Esse tema já foi cobrado em prova de concurso público, esse tema já foi questionado em provas orais. Muitas vezes o que se pretende saber é o que significa a afirmação, o que significa essa expressão Constituição tributária. Como afirma a doutrina, como afirma, por exemplo, o professor Ricardo Lobo Torres, a Constituição tributária é o conjunto de princípios e regras pertinentes ao direito tributário que estão previstos na Constituição de 1988. Então, se em algum momento da sua vida você se deparar com essa indagação, o que é a Constituição financeira, o que é a Constituição tributária, nós temos ali como resposta a seguinte afirmação: Constituição tributária, Constituição financeira é o conjunto de regras relativas ao direito financeiro, é o conjunto de regras relativas ao direito tributário previstos na Constituição de 88. E onde estão essas regras? Nós temos essas regras previstas de forma mais específica nos artigos 145 a 156, no que se refere ao direito tributário. E nos artigos 162 até o artigo 169, no que concerne ao direito financeiro. Então, se nós pegarmos os artigos 145 até o artigo 169, nós vamos analisar a Constituição e vamos verificar uma série de regras relativas ao direito tributário, uma série de regras relativas ao direito financeiro. Mas é importante destacar que a questão aqui não é uma questão meramente topográfica, como diz a doutrina. Por que topográfica? Porque não importa aqui analisar, não importa aqui verificar apenas esse bloco de artigos, artigo 145 a artigo 162, ou artigo 145 a artigo 169. O que importa aqui é que analisarmos os dispositivos constitucionais que têm pertinência, que estão atrelados ao direito tributário, que estão atrelados à tributação, ao tributo e às espécies tributárias. Então o direito tributário está essencialmente ligado ao artigo 5º da Constituição de 88, que trata dos direitos e das garantias individuais. Nós temos regras de direito tributário no artigo 195, no artigo 239, no artigo 240, ou seja, espalhadas uma série de dispositivos da Constituição. Então, o Sistema Tributário Nacional Brasileiro, ele estabelece os tributos que poderão ser instituídos por cada um dos entes políticos. Se nós descermos a análise destes dispositivos, como está colocado nesses slides que vocês estão assistindo, nós vamos verificar nos artigos 145, 148, 149, 149A, 195, nós temos uma série de regras relativas aos tributos que poderão ser instituídos por cada um dos entes políticos, e ainda, nos artigos 153, 155 e 156, de forma mais específica, os impostos que poderão ser instituídos pela União. Então a Constituição estabelece uma série de regras relativas aos tributos, estabelece premissas, estabelece parâmetros para a repartição de competência tributária entre os entes políticos. Por essa razão, que Leandro Paulsen afirma que as pessoas políticas que compõem a federação, elas recebem diretamente da Constituição, vejam aqui um tema importante, né, diretamente da Constituição, porque nós estamos falando de uma Constituição tributária, de uma Constituição que trata de tributo, de tributação, e só dela as suas parcelas de poder fiscal. A Constituição é que define a competência tributária de cada uma dessas instituições, mediante normas concessivas de competência tributária e normas proibitivas de tributação, que nada mais são do que as imunidades tributárias. A competência tributária é o produto da aplicação simultânea de tais normas. As primeiras que autorizam a tributação, e as últimas que não autorizam, que impedem a tributação. Então, as principais regras relativas ao direito tributário e à repartição de competências tributárias no Brasil, elas estão previstas na Constituição de 88. A Constituição de 88, portanto, estabelece os tributos que podem ser instituídos por cada um dos entes políticos e detalha essas regras em relação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O poder de tributar, portanto, no Brasil, ele é criado pela própria Constituição, ele é regulado pela Constituição, e nós podemos afirmar que nós temos no Brasil uma competência tributária e não um poder tributário ilimitado, porque essa competência tributária decorre de regras estabelecidas pela Constituição e deve ser exercida de acordo com as regras, de acordo com os princípios do direito. Bom,
Além disso, a Constituição delimita o perfil constitucional do tributo e menciona as regras relativas às 5 espécies tributárias existentes no Brasil, conforme a doutrina e a jurisprudência majoritária. E é importante, meus amigos, vocês prestarem atenção nesse tema, porque é muito comum a afirmação no Brasil de que nós temos um conceito constitucional de tributo. A pergunta aqui é, existe um conceito constitucional de tributo no Brasil? Cuidado, na verdade, a definição de tributo, a definição de tributo, ela está prevista no Código Tributário Nacional, no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Mas o conceito, a ideia de tributo, ela pode ser construída, ela pode ser inferida a partir dos dispositivos da Constituição que tratam do direito tributário. Então a Constituição, ela faz diversas menções ao tributo, diversas menções às espécies tributárias, diversas menções a princípios e regras de tributação, que quando nós analisamos esses dispositivos, que quando nós analisamos esses princípios e regras, nós podemos construir, a partir desse arcabouço constitucional, o que a doutrina denomina de conceito constitucional de tributo. Então a Constituição de 88 ela dá 2 passos aqui muito importantes naquilo que nós chamamos de sistema tributário na Constituição. Ela estabelece uma ideia, um conceito constitucional que ela pressupôs do que seria tributo no Brasil, embora tenha determinado que a definição fosse dada por lei complementar, mas o conceito e a ideia ela é inferida da Constituição, o que significa que o legislador complementar não é livre para atuar da forma que ele entenda adequada, ele tem que observar esses parâmetros criados pela Constituição, e mais do que isso, ela faz menção às 5 espécies tributárias. Ela fala de impostos, ela fala de taxas, ela fala de contribuição de melhoria, ela fala de empréstimos compulsórios e ela fala de contribuições especiais. 5 espécies tributárias, segundo a doutrina majoritária, segundo a jurisprudência majoritária, que existiriam no Brasil a partir dessa leitura dos artigos 145 a 149 da Constituição, que há esse delineamento das espécies tributárias que existem no nosso país. Mais do que isso, a Constituição de 88 ela também trata das limitações constitucionais ao poder de tributar. Então é comum uma afirmação da doutrina feita, por exemplo, pelo professor Roque Carrasa, no sentido de que não existe no Brasil um poder fiscal que seja incontrolável. Na verdade, o que nós temos no Brasil é uma competência tributária que decorre da Constituição. E essa competência tributária, ela deve ser exercida dentro dos limites, dentro das limitações estabelecidas pela Constituição. Então, a Constituição trata de uma série de princípios que devem ser observados quando da tributação, quando da instituição de tributos, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade. A Constituição trata de imunidades tributárias, como a imunidade dos templos, como a imunidade dos partidos políticos. A Constituição estabelece uma série de regras, uma série de dispositivos específicos relativos aos tributos, relativos à tributação. Mais do que isso, a nossa Constituição também estabelece diversos princípios, e regras específicas sobre a tributação de tributos que não estão previstos necessariamente nos artigos 150, nos artigos 150 a 152. É muito comum, quando nós estudamos os artigos 150 a 152, o vício de nós acharmos que as limitações constitucionais ao poder de tributar são apenas aquelas previstas nos artigos 150 a 152, quando na verdade, nós temos limitações constitucionais ao poder de tributar espalhadas pelo texto da Constituição como um todo. Nós temos as regras do artigo 5º, que estabelecem direitos e garantias individuais. Nós temos, por exemplo, regras específicas para as contribuições especiais no artigo 195, além de outras regras espalhadas pelo texto constitucional. Mais do que isso, como um quinto núcleo de dispositivos previstos na Constituição, nós podemos afirmar que a Constituição ela regula a destinação do produto da arrecadação tributária. Nós temos regras de direito tributário, regras de direito financeiro, nós temos o tratamento que a Constituição dá à destinação daquilo que é arrecadado com tributos. Então isso faz com que no Brasil nós tenhamos um sistema tributário que seja eminentemente constitucional. E quando se discute no Brasil, por exemplo, uma reforma tributária, que é um tema que se discute há anos no Brasil, a reforma tributária ela esbarra em alguns problemas. E que problemas são esses que a reforma tributária esbarra no Brasil? O fato do sistema, que está previsto, o fato do sistema ser um sistema eminentemente constitucional. E aí nós vamos lá para o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, está no slide, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então aí nós temos 4 incisos no artigo 60, parágrafo 4º, que são as chamadas cláusulas pétreas. Então, além de nós termos um sistema constitucional delineado, detalhado na Constituição de 88, nós temos ainda uma questão importante, que é o fato de várias dessas regras, de vários desses princípios,
constituírem, na prática, um direito, uma garantia individual, ou de alguma forma poderem afetar a forma federativa do Estado. Então, por exemplo, quando se discute se é possível a criação de um tributo federal, incorporando vários tributos estaduais e municipais, geralmente se levanta um problema, que é o fato de haver uma supressão significativa das competências tributárias dos demais entes políticos, no caso, dos estados e municípios. Isso seria compatível com a Constituição ou isso violaria a ideia de federalismo fiscal? Quando se fala, por exemplo, em supressão da anterioridade, em supressão da legalidade, nós temos, por exemplo, a Constituição, ou melhor, uma emenda constitucional, batendo de frente com o princípio, com uma garantia, com um direito individual do contribuinte e, portanto, um direito que constitui uma cláusula pétrea. E foi assim que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar sobre o tema. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional 3, de 1993, que no artigo 2º autorizou a União a instituir o IPMF, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao dispor no parágrafo 2º desse dispositivo que, quanto a tal tributo, não se aplica o artigo 153b, princípio da anterioridade, e artigo 150, inciso 6, que são as imunidades tributárias previstas na Constituição, porque desse modo violou os seguintes princípios e normas imutáveis da Constituição. O princípio da anterioridade, que é garantia individual do contribuinte. Então, o Supremo, ao julgar essa ADI 939, reconheceu que os princípios constitucionais tributários representam direitos e garantias individuais. Mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal, nesse julgado, reconheceu, a possibilidade de haver ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da própria Constituição, desde que esse dispositivo da Constituição tenha sido criado por uma emenda constitucional. Então, aqui nós tivemos uma DIN contra a emenda 3 de 1993. É possível isso? É, desde que esse dispositivo tenha sido introduzido na Constituição por emenda e desde que esse dispositivo viole uma cláusula pétrea. Segundo, o Supremo reconheceu nesse caso que os princípios previstos na Constituição representam direitos e garantias individuais. Em diversos casos, a supressão de um princípio, como o princípio da anterioridade, pode violar um direito, uma garantia individual do contribuinte e, portanto, violar uma cláusula pétrea. Isso significa que os direitos e garantias individuais não são apenas aqueles arrolados nos incisos do artigo 5º em matéria tributária e ganham relevância do artigo 150 a 152 da Constituição, que estabelecem uma série de direitos, uma série de princípios que garantem, que protegem o cidadão, que protegem o contribuinte. Então, nessa aula, nós tivemos a oportunidade de ver detalhes, em detalhes alguns artigos, né? Tivemos a possibilidade de detalhar alguns artigos da Constituição que tratam sobre tributação, que tratam sobre direito tributário, que, portanto, integram aquilo que nós chamamos de Constituição tributária. Isso significa que o sistema constitucional tributário brasileiro é um sistema eminentemente constitucional, onde a maior parte das regras mais importantes sobre tributo e tributação são previstas na Constituição e que sequer a sua alteração é livre, pois essa alteração deve observar as cláusulas pétreas. Muito obrigado, até a nossa próxima aula. Então, pessoal, olha só. Achei bem legal, né? A gente assistir essa aula, assim. E eu ponho nessa velocidade, às vezes eu ponho na velocidade mais rápida. E aí o professor foi falando e eu fui grifando aqui, ó. Não sei se dá pra vocês olharem um pouco. E aí eu fui grifando aqui o meu material, que nesse material já me fala assim o que é. Quais são os pontos importantes, assim, que eu preciso estudar? Você viu que ele falou de competência, não foi? Ele falou sobre as limitações constitucionais, falou do poder de tributar. E, assim, sobre o poder de tributar é um tema importantíssimo para o meu concurso e para vários concursos. E aí a gente precisa, assim, sobre essa limitação constitucional, poder de tributar, os artigos, né, que a gente precisa decorar, né, com coração. Decorar vem de coração, viu? E a gente precisa decorar esses artigos que tratam desse tema, tá? Também o que é legal a gente ver sobre as imunidades, né, recíprocas, tá? Sobre os princípios, né, princípios e imunidades, tá bom? Então, essa aula é bem interessante. Eu vou colocar
uma outra aula, a gente ia assistir em seguida. Essa foi a primeira aula, né? 1.2, porque a 1.1 era só uma explicação. E aí eu vou para a próxima aula, tá bom? Bora assistir mais uma aula. Essa foi 17 minutos, vamos ver mais uma aula. Quantos minutos tem essa aula? Tem 3 minutinhos? Olá, eu sou o professor Érico Teixeira e vou tratar nesse vídeo com vocês sobre a visão geral de tributo. Ó, tá vendo? Vamos passar para a próxima, que você vai ver como ele vai se apresentar de novo, ó. Olá, vamos tratar na aula de hoje sobre o tema tributo, conceito, característica, critério constitucional de classificação, posição doutrinária e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em resumo, vamos tratar na aula de hoje. Vou parar aqui um pouquinho só para explicar. Você vê que a aula, ele fala da teoria, fala de alguns artigos, fala também de jurisprudência, né? E aí é bem legal, porque aqui mesmo a gente já vai poder anotar algumas jurisprudências que tem a ver com essa aula e para depois estudar, entendeu? Eu não assisto muitas aulas, não, mas assim, matéria assim, que eu tenho dificuldade, que tem muitas explicações, eu gosto de assistir, eu assisto na velocidade máxima, mas eu anoto alguns pontos para depois eu rever e fazer questões, né? E você vê que o tributário, o direito tributário, nossa, é o tempo todo Constituição tributária, Constituição e jurisprudência, né, o Supremo, então assim, administrativo, tudo entra. Então, previdenciário, então tributário é uma matéria assim que tem muitos arranjos aí. Vamos lá. Hoje sobre o conceito de tributo, sobre as espécies tributárias. Ele está falando muito devagarzinho, tá vendo? Vamos colocar mais majoritária da jurisprudência, rapidinho, né? Do Supremo Tribunal Federal. Para começar essa aula de hoje, eu gostaria de propor para vocês a seguinte pergunta provocadora. Os artigos 3º e 5º do Código Tributário Nacional, do CTN, eles são compatíveis? Eles foram recepcionados pela Constituição de 88? Essa pergunta é bastante relevante porque o artigo 3º estabelece uma definição de tributo e o artigo 5º do Código Tributário Nacional estabelece quais são as espécies tributárias existentes no Brasil. Vale lembrar que o Código Tributário Nacional é de 1966. Logo, é necessário analisar se os dispositivos previstos, as regras estabelecidas, os conceitos, a definição prevista no artigo 3º e as espécies tributárias previstas no artigo 5º... Um pernilongo que eu vi passar por aqui. Que é posterior, que é de 1988. Com certeza eu vou... Vamos analisar então o artigo do Código Tributário Nacional à luz da Constituição. Se não fechar, vai entrar um pouquinho mais pernilongo. Artigo 3, a linha A da Constituição de 88, cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais, vamos grifar aqui no nosso slide, normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e de suas espécies. Então, nesse slide, nós temos alguns pontos importantes. O primeiro é que a própria Constituição de 88 remete à lei complementar a definição de tributo e das espécies tributárias. Remete à lei complementar, de normas gerais, a definição de tributo e das espécies tributárias. Porém, vale lembrar que a Constituição de 88, ela define, ela trabalha, ela estabelece, talvez tenha que estabelecer, que seja melhor do que definir, uma ideia, um conceito constitucional de tributo e menção às espécies tributárias. Então, eu preciso analisar se o artigo 3º, se o artigo 5º do Código Tributário Nacional foi recepcionado por esse artigo 146, inciso 3, alinhado à Constituição de 88, com status com eficácia de lei complementar. Se nós analisarmos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou de valor que nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nesse artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos uma definição de tributo, o que vai além da ideia, o que vai além do conceito. Aqui eu defino, eu delimito, eu estabeleço as fronteiras que vão separar aquilo que é um tributo das outras cobranças que não significam, que não representam tributos e que, portanto, não estão sujeitas ao direito tributário, às regras relativas à tributação previstas na Constituição. Quando a doutrina se depara com esse artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós analisamos aqui, a doutrina analisa aqui, primeiro ela tece algumas críticas ao papel da lei, à liberdade conferida ao legislador e à própria redação. Então vamos entender aqui o que significam essas críticas. Críticas ao papel da lei. Muitos autores vão dizer, não cabe à lei estabelecer definições. Esse trabalho é da doutrina. A lei não deve definir os institutos jurídicos. Esse é um trabalho descritivo que deve ser feito pela doutrina do direito tributário. Vale lembrar, porém, aqui que
a definição de tributos por meio de lei foi uma exigência prevista pela própria Constituição. Foi a própria Constituição de 88, no artigo 146, 3A, que remeteu à lei complementar a edição de um texto que complementasse diretamente as regras da Constituição, que complementasse aquele conceito, aquela ideia da definição, delimitando de forma mais precisa, de forma mais exata, o que é tributo. Dessa maneira, a crítica feita pela doutrina não tem a devida pertinência. Além disso, uma outra crítica que se faz, era feita por Geraldo Taliba, por exemplo, era o fato de que o legislador, artigo 3º do Código Tributário Nacional, ao definir tributo, ele passa a ideia de que seria possível, de forma livre, estabelecer o que é tributo no Brasil. E isso não é verdade, porque a ideia, o conceito de tributo é um conceito constitucional. A própria Constituição remete ao complemento por meio de lei complementar. Há críticas também à redação, que fala em toda prestação, não precisaria de toda, prestação pecuniária compulsória, se a prestação é compulsória. Então, no texto há algumas redundâncias. Há críticas à própria redação, prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, é toda prestação, enfim, algumas críticas à redação, mas essas não... Vocês vão ver essas coisas estudando junto comigo, viu? Vale lembrar, então, que a doutrina, ela, embora tenha uma função descritiva, o que o artigo 3º faz vai além ao papel da doutrina. Se nós voltarmos ao nosso slide, nós vamos ver que essa definição de tributo, na verdade, não é uma simples definição acadêmica, teórica, doutrinária. Aqui, conforme está o professor Paulo de Barros Carvalho, eu tenho uma função prescritiva. O Código Tributário Nacional, ele prescreve como devem ser os tributos no Brasil. Ele estabelece, ele define, ele delimita como devem ser os tributos no Brasil, e não simplesmente estabelece uma definição de tributo no Brasil para fins teóricos, descritivos, acadêmicos ou didáticos. Além disso, a definição do artigo 3º para a doutrina majoritária, desde que lida em consonância, de acordo com a Constituição de 88, ela é uma definição tida por adequada, tida por compatível com o nosso direito tributário. Isso significa, voltando ao nosso slide, que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, respondendo a nossa primeira pergunta provocadora, ele foi recepcionado pela Constituição de 1988 com status com eficácia de lei complementar. Então, quando no artigo 146, 3A, remete para a lei complementar, remete para a lei complementar a definição de tributos, esse artigo 3º hoje tem esse status, tem essa eficácia da lei complementar do Brasil que define o que é tributo. E o que é tributo? Analisando o artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós conseguimos identificar algumas características do tributo. A primeira delas é que o tributo, nesse nosso próximo slide, nós podemos verificar isso, o tributo ele é uma prestação pecuniária. E a prestação ela é objeto de uma relação jurídica de caráter obrigacional. Então, nós estamos tratando aqui do tributo como prestação, como objeto de uma relação jurídica, no âmbito da qual o sujeito ativo, o Estado, a fazenda pública, pode exigir do sujeito passivo, o contribuinte ou responsável, uma determinada prestação, um determinado valor a título de tributo. Então, o tributo aqui, quando o Código diz que ele é a prestação pecuniária, ele está tratando do tributo como objeto de uma relação jurídica obrigacional que se desenvolve entre Estado e contribuinte. Prestação pecuniária compulsória. Compulsória aqui para a parte da doutrina seria uma expressão redundante. Por que redundante? Porque se a prestação é compulsória, não existe prestação que não seja compulsória. A compulsoriedade é característica de uma prestação no âmbito do direito das obrigações. A obrigação tributária é uma obrigação ex lege, então a compulsoriedade já é da essência da prestação tributária. A doutrina, porém, utiliza esse termo, prestação pecuniária compulsória, como um dispositivo, como um trecho do artigo, importante para que se faça uma definição entre tributo e preço público, entre tributos e tarifas. Porque nos tributos eu tenho uma prestação pecuniária compulsória instituída por lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ao contrário do que ocorre no preço público ou na tarifa, que eu tenho uma relação ex voluntate, uma obrigação que decorre da manifestação de vontade e não da lei. Então eu tenho, no preço público, por exemplo, uma obrigação que não está sujeita aos princípios constitucionais tributários, às limitações constitucionais ao poder tributário. Quando eu pago minha conta de luz, minha conta de gás, são casos em que há concessões públicas. Quando eu pago pedágio, por exemplo, eu estou pagando uma tarifa, eu estou pagando um preço público. Ali não há compulsoriedade na cobrança, e sim uma cobrança que decorre de uma relação contratual. Quer dizer, há compulsoriedade porque uma vez prestado o serviço, ou fornecido bem, a exação, o valor devido por aquele bem, deve ser pago, compulsoriamente. Mas a origem da obrigação não é ex lege, é ex voluntate. Isso que diz, no nosso slide, a súmula 545 do Supremo Tribunal Federal. Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, as taxas, diferentemente daqueles, os preços públicos são compulsórios e têm sua competência condicionada à prévia autorização orçamentária em relação à lei que as instituiu. Basicamente, voltando aqui, o que a súmula diz é que, em relação às taxas, tem que ser observadas as limitações constitucionais ao poder de tributar, o que não precisa ocorrer em relação aos preços públicos e às tarifas. Isso nós conseguimos verificar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até hoje. Vários julgados em que se identificar a natureza jurídica de uma cobrança para verificar se é uma taxa ou se é um preço público, ou se é uma tarifa. Água e esgoto, por exemplo, o Supremo entendeu que era preço público, não observa as limitações ao poder de tributar. Por outro lado, uma taxa cobrada pela Suframa, o Supremo entendeu que não era preço público, e sim uma taxa. Portanto, teria que observar a legalidade. Então, essa é a principal importância de diferenciar a natureza jurídica de organização como taxa, como preço público ou uma tarifa. Prestação pecuniária, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Para boa parte da doutrina, haveria aqui uma redundância. Para outros autores, o dispositivo permitiria uma indexação. Então, poderia criar o valor de uma taxa, por exemplo, em UFIR, em unidade fiscal de referência, e corrigir a unidade fiscal, eu corrigiria todas aquelas exações que estivessem indexadas, vinculadas àquela unidade. Outros autores abordam aqui a questão do tributo in natura ou in labore.
Importante aqui, alguns autores mais antigos, como por exemplo Leomar Dalheiro, criticavam o artigo 3º do Código Tributário Nacional ao afirmar que o artigo 3º teria ampliado exageradamente o rol das extrações tributárias. Porque quando eu falo que o tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou cujo valor possa ser expresso em moeda, eu, em tese, estaria permitindo que outras prestações, em natura ou em labore, por exemplo, fossem consideradas prestações tributárias. Mas a verdade é que no Brasil hoje, as prestações in natura ou in labore não são tributárias. Isso não se enquadra no perfil constitucional de tributo que se tem no Brasil hoje. Então, quando nós lemos o artigo 3º do Código Tributário Nacional, em moeda ou cujo valor nela se possa distribuir, tem que ser rido junto com a pecuniária. A prestação sempre é pecuniária. A lei, ao criar um tributo, sempre tem que prever a necessidade de se pagar o tributo em moeda, em dinheiro, em pecúnia. Ainda que, excepcionalmente, ela autorize a dação em pagamento, por exemplo, que está prevista no artigo 156, inciso 11 do Código Tributário Nacional. Então, o que a lei não pode? Não pode estabelecer que para cada tonelada de trigo que eu exportar, eu tenho que entregar 100 kg de trigo ao Estado. O que a lei pode estabelecer? A lei pode estabelecer que, ocorrido um determinado fato gerador de um tributo, e, havendo uma prestação pecuniária a ser paga, de 100 mil reais, eu possa quitar essa dívida tributária mediante a dação em pagamento de um bem imóvel. Mas a prestação é pecuniária. O valor previsto em lei é em dinheiro. A forma de extinção, e aqui tem um pulo do gato importante, a diferença entre prestação prevista em lei e forma de extinção da obrigação. Prestação prevista em lei não pode ser in natura nem in labore, mas a extinção da obrigação, eventualmente, desde que autorizada por lei, pode se dar mediante a entrega, por exemplo, de bens imóveis, dação em pagamento. A extinção da obrigação. Inciso 11 do Código Tributário Nacional. Que não constitua sanção de ato ilícito. Aqui nós temos um tema muito importante, porque a doutrina usa esse dispositivo para diferenciar os tributos das multas. O tributo ele é cobrado para fazer frente às despesas gerais do Estado, ao passo, ou para despesas específicas, no caso de taxas, ou para financiar a obra pública, no caso de contribuição de melhoria, ou para fazer frente às despesas extraordinárias, no caso de empréstimo compulsório, enfim, para fazer frente às despesas estatais, ao passo que a multa ela é a sanção de um ato ilícito. Então, em última análise, a multa se distingue quanto à finalidade. No caso, eu quero arrecadar, ou eu quero estimular ou desestimular uma conduta do contribuinte. Finalidade fiscal, arrecadar. Finalidade extrafiscal, estimular ou desestimular uma determinada conduta por parte do contribuinte. Já na multa, a finalidade é sancionatória, punitiva. Eu quero punir o contribuinte que cometeu uma infração. E uma outra diferença significativa aqui é quanto à forma. Quando eu olho a lei que define o tributo, ela escreve uma determinada situação lícita. Ser proprietário de um veículo automotor, de um imóvel, oferir renda, prestar um serviço, circular uma mercadoria. Isso faz com que eu tenha que pagar um tributo. A partir do momento que eu cometo uma infração, eu tenho que pagar uma multa. Então, quando eu olho o antecedente, ou seja, a hipótese que gera o dever de pagar uma tributo e a hipótese que gera o dever de pagar uma multa, no caso, eu tenho uma situação lícita que faz com que o contribuinte tenha que pagar uma quantia para financiar as despesas estatais. No outro caso, eu tenho um ato ilícito que deve ser sancionado pelo Estado. Então, mesmo que o IPTU progressivo no tempo, em que há um critério acentuado de extrafiscalidade, ainda assim eu não tenho uma sanção por ato ilícito. Eu tenho o desestímulo a uma determinada conduta por parte do contribuinte. Por fim, não podemos confundir em relação a esse dispositivo a questão do princípio do non-olet, não cheiro, não tem cheiro. O tributo, uma vez ocorrido o fato gerador, ele pode ser cobrado ainda que esse fato gerador tenha ocorrido em circunstâncias ilícitas. O Supremo tem um precedente em relação ao tráfico, é possível cobrar imposto de renda em relação à atividade de tráfico, e também em relação ao jogo do bicho, é possível cobrar imposto de renda em relação aos rendimentos oferidos a partir do jogo do bicho. Isso não é sanção de ato ilícito. Isso é tributação da capacidade contributiva, da capacidade econômica, dos rendimentos oferidos, ainda que a forma que esses rendimentos foram oferidos fosse uma forma ilícita. Importante, não errar esse tema quando for empregado ou numa prova de concurso público. Muito importante. Direito penal tributário e direito tributário penal não se confundem. Quando nós tratamos de direito tributário penal, nós estamos tratando dos crimes contra a ordem tributária. Quando nós tratamos do direito, do direito penal tributário, nós estamos tratando. Bom, com os crimes aqui do direito tributário, né? O direito penal tributário ou direito tributário penal ainda dá. Mas com crime puro do direito penal aí não dá não. Vamos lá? Dos crimes, penas, crimes contra a ordem tributária. Quando nós tratamos do direito tributário penal, nós estamos tratando das sanções tributárias. A lógica de uma mesma conduta pode constituir um crime e pode também dar ensejo a uma sanção tributária. Mas quando nós falamos de direito tributário penal, nós estamos falando das multas fiscais, das infrações e sanções de natureza não delituosa. Ao passo que no direito penal tributário, nós estamos falando dos crimes de sonegação fiscal, por exemplo, nós estamos falando do direito criminal. Mais do que isso, quando nós falamos em direito penal tributário, a responsabilidade é subjetiva, pressupõe dolo culpa. Quando nós falamos em direito tributário penal, parte da doutrina afirma que a responsabilidade é objetiva por força do artigo 136 do CETEM. Mas mesmo nesse caso, é importante destacar que, segundo a jurisprudência do STJ, nós temos uma conduta da jurisprudência do STJ de amenizar esse dispositivo, dizendo que o contribuinte não pode ser punido, não pode ser penalizado se não houver dolo, se não houver pelo menos desculpa na sua conduta, se não houve má fé, por exemplo, ou pelo menos desculpa naquela conduta por ele implementada. Então, não é. Direito tributário penal não se confunde com direito penal tributário. Direito penal tributário, crimes contra a ordem tributária. Direito tributário penal, infrações de natureza não criminal.
responsabilidade subjetiva no direito penal, responsabilidade objetiva no direito tributário penal, atenuada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tributo é instituído por lei, nesse no princípio da legalidade, artigo 155, e é cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, conforme dispõe o CTN. Então, a importância desse artigo 3º do Código Tributário Nacional, ela é tamanha, porque a partir do momento em que eu tenho um instituto que preencha todas essas características previstas no artigo 3º do Código Tributário Nacional, essa exação, essa cobrança, ela é um tributo e deve observar os princípios, as regras relativas à tributação. Se não tiverem presentes esses requisitos, não é um tributo, não precisa observar as regras, os princípios relativos à tributação. Ultrapassada essa primeira questão, relativa ao conceito, à definição do tributo, ao artigo 3º do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela Constituição de 88, nós vamos tratar agora das espécies tributárias. De acordo com o artigo 4º do slide, nós temos o seguinte: a natureza jurídica, 4º do Código Tributário Nacional, a natureza jurídica específica do tributo, ela é determinada pelo fato gerador da obrigação tributária. Deixa eu marcar aqui o texto. O problema de assistir a aula é que eu fico pensando em outras coisas, ó. Deixar a unha. Fato gerador da obrigação tributária. Sendo irrelevante a denominação, então não importa se é a lista monetária, a tarifa, o preço público, o imposto, o que define a natureza jurídica é o fato gerador. E mais, é irrelevante a destinação legal do produto da arrecadação. Então, segundo o Código Tributário Nacional, o que define a natureza jurídica é o fato gerador, sendo que o fato gerador aqui, na sequência, artigo 114, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à ocorrência do nascimento da obrigação tributária, e o artigo 5º diz que os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Então, o artigo 4º, voltando aqui, do Código Tributário Nacional, diz o seguinte: define a natureza jurídica é o fato gerador. O fato gerador no artigo 4º do Código Tributário Nacional é o fato gerador abstrato, a hipótese de incidência tributária, que na lei. Por que eu pago essa quantia em dinheiro? O que me gera aqui o dever de pagar? O que me gera o dever de pagar é um dado relativo ao meu patrimônio, então tem um imposto, tributo não vinculado. É a prestação do serviço do Estado ou exercício do poder de polícia, eu tenho uma taxa. Eu tenho a realização de uma obra pública, da qual tem valorização imobiliária. Eu tenho uma contribuição de melhoria. Eu tenho na lei, verificar o que gera o direito de pagar, seria irrelevante o nome utilizado ou a destinação do produto da arrecadação. Então aqui, do artigo 5º, nós podemos ir para os artigos 77 a 80, 81 e 82, e temos lá as espécies tributárias. O imposto no artigo 16, 77 e 80 as taxas, 81 e 82 as contribuições de melhoria. Mas será que esse critério ele foi mantido pela Constituição de 88? A Constituição de 88 ela traz uma peculiaridade aqui, que é o fato dela tratar dos artigos 148, os empréstimos compulsórios, e no artigo 149, 149A, e com detalhamento maior no artigo 195, das contribuições especiais e da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Dito isso, nós podemos afirmar, de acordo com o Leandro Paulsen, que a partir do momento em que a Constituição Federal de 88 emprestou um indiscutível caráter tributário às contribuições especiais e aos empréstimos compulsórios, colocando como traços distintivos dessas espécies tributárias, relativamente às demais, a sua finalidade, que autoriza a instituição de tais tributos e vincula a aplicação do seu produto, a destinação legal do produto da arrecadação passou a ser, sim, um aspecto relevante para a determinação da natureza específica do tributo. Isso significa, portanto, que, embora você tenha impostos, taxas e contribuições de melhoria, quando eu agrego a esse ambiente do Código Tributário Nacional a Constituição de 88, eu passo a ter também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, cuja natureza jurídica não pode ser definida apenas pelo critério do fato gerador, mas também eu preciso olhar a finalidade, eu preciso olhar o que é feito com o produto da arrecadação. E é essa a jurisprudência majoritária do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência. O Tribunal Federal, embora já tenha adotado em alguns casos uma divisão quadripartite, juntando as contribuições, ele, na primeira vez que se manifestou sobre a matéria, em outros julgados, ele adota a divisão pentapartite ou quinquipartite, ou seja, quanto a essas contribuições, a sua característica, as contribuições, ele está mencionando aqui, as contribuições. Gente, só para ver aqui, olha só. Na Constituição já são 5, né? São 5 tributos, né? Então, e o que ele está falando aqui, que o Supremo também já está falando que são 5 tributos. No Código, no CTN, só são os 3 tributos, que é o imposto, a taxa e a contribuição de melhoria. Já aqui para a Constituição e para o Supremo Tribunal, além do imposto, da taxa, contribuição de melhoria, tem o empréstimo compulsório e as contribuições. Então, são 5, tá bom? Previsto no artigo 149, ela está justamente na sua finalidade, ou seja, destinação do produto da arrecadação. É dizer, o elemento essencial para a identificação dessas espécies tributárias é a destinação do produto da arrecadação. Logo, a par das 3 modalidades de tributos a que se refere ao artigo 145, os artigos 148 e 149 aludem a 2 outras modalidades tributárias para cuja instituição só a União é competente, o empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Portanto,
embora o artigo 3º seja compatível e tenha sido recepcionado pela Constituição de 88, quando nós tratamos de espécies tributárias, nós temos que criar o artigo 5º, que fala impostos, taxas, contribuições e melhoria, o critério da finalidade, a destinação do produto da arrecadação, que faz com que nós tenhamos duas outras espécies tributárias, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Com isso, nós fechamos essa aula sobre tributo, conceito, características, espécies tributárias, doutrina e posição do Supremo Tribunal Federal. Pronto, nós fechamos então aqui a segunda aula, né? Aula 2.2. Vamos ver aqui o que tem de material de apoio, tá? Vamos olhar aqui um pouco o material de apoio. Ó. Tem a aula 1.1, que eu não olhei, mas a gente pode ver aqui, né? O que tem aqui assim de diferente. Mas você vê, tem aquelas questões que ele faz na aula, né? E ele fala um pouco aqui do que o Brasil é um estado fiscal, né? Ele pergunta, no estado fiscal o poder de tributar é ilimitado, incontrolado ou é incontrastável também, né? E aí ele vai falando aqui um pouco sobre essa questão, né, do Brasil ser um estado fiscal, né? E aí o Estado, né? A gente sabe que é fiscal e a gente paga muitos tributos, né? Muitos impostos, aliás, né? A gente paga impostos, taxas, então, enfim, a gente pode... Né? Aqui tem um pouco que fala na aula sobre o poder de tributar, né? Que não é um poder ilimitado, porque no Estado Democrático de Direito esse poder de tributar não é um poder limitado, nem incontrolável, nem incontrastável, né? Pelo contrário, tanto o próprio Estado quanto a tributação exercida por esse Estado é regulada, prevista e detalhada pelo direito e pelas leis, né? Tanto é que a própria Constituição é que tem, né, a regra relativa à competência de tributos, né, a competência tributária, que libera como fala, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município para tributar, né? E também lá na Constituição que fala sobre as imunidades tributárias, né? Bom, então esse a gente já viu, vamos ver o próximo que tem sistema tributário na Constituição Federal, né? Que nós assistimos, e aí tem esse material de apoio aqui, tá? Que assim, é sempre legal dar uma olhada, né? E o professor, ele fala muito sobre essa coisa da Constituição de 88, sobre essa questão, né, no Brasil, né, o que regula essa questão tributária, os princípios, as regras tributárias é a Constituição, ainda bem, né? E ele mencionou lá os artigos 145, eu até anotei aqui, né? É o artigo 145, deixa eu ver qual tem o 145 a 156, né? E aí tem, por exemplo, as limitações do poder tributar no 150 a 152. Então, assim, a Constituição, na parte, né, de direito tributário na Constituição, até que faz essa pergunta assim, o que é a Constituição tributária, né? A Constituição tributária, o professor falou lá, que é o conjunto de princípios e regras, né, explícitos ou implícitos que tratam de direito tributário na Constituição. Realmente, a Constituição tem uma parte lá que é tributário. E assim, a gente precisa ler com muita atenção aqueles artigos da Constituição, porque lá, né, tem tributário, tem financeiro, então é uma Constituição financeira, é uma Constituição tributária, e a gente tem que ler porque um artigo remete ao outro. Eu tenho até uma ideia de pegar aqueles, a gente colocar no Word e quando ele falar assim, artigo tal, eu vou colocar no meio aquele artigo para na hora que eu for ler, já está tudo lá. E quando eu fizer isso, eu trago aqui para vocês, tá bom?
tá? Olha, e aí vocês podem ver assim. Quem tiver interesse, quiser receber esses resumo em PDF, manda um direct, manda um direct não, né? Que vai para o YouTube. Pede na descrição, né? Nos comentários do vídeo que eu mando, tá? Porque eu não vou colocar lá, eu só vou passar para quem tem realmente interesse, né? No material. Esse daqui tem 15 páginas, ó. Tá? E aí, assim, olha só, é um resumo mesmo, um negócio que dá para ler rapidinho. Aqui, por exemplo, eu estava falando daquela parte da aula, né, que tem essas 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais, tá? Que nessas contribuições especiais estão as contribuições previdenciárias, né? Então é importante a gente olhar isso, né? Tá bom? E aí, olha só, tá, os artigos, importante vocês depois é ler esses artigos para a gente poder memorizar, né? Porque essa aula é uma aula mais explicativa, dando ideias do que a gente tem que. E mesmo assim, eu vejo o artigo, eu tenho que ler o artigo, né? Vou lá na Constituição e vou ler o artigo. Eu posso até aqui, ó, e é legal que tem essa jurisprudência, que é uma coisa que preciso ler, e aí já estando aqui, eu já me obrigo a ler, ou eu leio aqui, ou mesmo que eu não estiver assistindo a aula, eu seguindo esse resumo, eu já pego esse material para ler, né? É que assim, acabamos de assistir a aula, então não vale a pena ler agora. Então é bom ler um outro momento. Deixa eu ver agora qual que é essa aula 2.1. Nós assistimos até a aula 2.2, não foi? Deixa eu ver. Aqui tem o conceito, que aqui ele falou do conceito, que é o artigo 3, né, ele pergunta se existe algum conceito de tributo na Constituição. Não, o conceito de tributo está no artigo 3º do CTN, tá? E é um artigo que realmente cai nas provas, e daí é bom a gente ler para aprender, porque tem algumas coisas, algumas provas que caem a literalidade, né, do artigo. Aqui já é direito tributário, conceito, característica, critério constitucionais, classificação, posição doutrinária. Então aqui já é um próximo. Acho que não deu essa aula aqui não, né? Vamos ver, tributo, conceito. Os artigos, ó, ele deu essa aula aqui, né? Já no 2.2. Que ele falou se esses 2 artigos aqui foram recepcionados pela Constituição, eles foram sim, né? E aí, esses artigos do CTN, vamos aqui analisar à luz da Constituição, e ele foi a última aula agora, né? Que o professor passou e colocou aqui, ó, o artigo, ó, o artigo 3º. Esse artigo, gente, não é difícil, realmente. Podemos dissecar ele, tem até o professor, né, dissecou ele, né, fez igual o Jack por parte. Então, assim, o tributo é toda prestação pecuniária compulsória, né, em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, né, e ele é instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculadas. Não é difícil, a gente pode aprender, né? E esse... tá. Aí foi falando aqui um pouco, né? Que é o tributo. E a gente explicou, né? Que existe...
essa questão do tributo, que ele é compulsório, né? Porque na hora que eu compro um carro, eu vou ter que pagar o imposto. É compulsório, tá? E vou pagar em dinheiro, eu não posso dar um pedacinho do carro, né? E mesmo se eu plantar caju e eu tiver uma boa safra de caju, na hora que eu vender os cajus, eu não vou dar uma parte de caju para o Estado, eu vou dar uma parte em dinheiro, né? Do tributo da venda que eu fiz, né? Tem aqui uma súmula, que é importante, esse enunciado de súmula, ó, que o professor leu na hora lá, a gente viu, né? Então, importante. Tem essa súmula 549, que os preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque né, as taxas, diferentemente dos preços públicos, são compulsórias. Então, as taxas são compulsórias e os preços públicos não são compulsórios. Então, a taxa, por exemplo, a taxa de lixo, né, que é uma taxa assim que dá pra gente... Taxa de lixo é compulsória. Se eu ponho ou não lixo lá fora, eu vou pagar essa taxa, tá? Já o preço público, ele não é compulsório, né? Então, assim, eu só pago se eu for lá passar. Por exemplo, se tem uma outra, que eu tô lembrando, assim, uma taxa. Se eu passar no pedágio, né? Se for cobrado por particular, se eu for passar lá, eu tenho que pagar. E aí, assim, eu mesmo não tenho dúvida. É um preço público, é uma taxa. Se é um particular que está lá, não é preço público, porque não é um serviço para o Estado, né? Então, aí assim, o que eu pago lá é uma tarifa, né? Então, é diferente, certo? Agora, e aí, precisamos estudar mais sobre isso. Então, ele disse qual que é, da pecuniária, em moeda ou um valor que possa exprimir. Porque assim, é que não pode ser pago em natura ou em labore. Ok. E aí deu aquela explicação que, mas a forma de extinção da minha relação tributária, eu posso pagar de alguma forma, por exemplo, se eu tiver um imóvel, eu estiver devendo para o Estado e o meu aquele valor, eu posso pagar, mas aí é uma forma de eu extinguir aquela dívida com o Estado, tá bom? Mas como na lei não diz que posso ficar fazendo dessa forma, certo? Não constitua sanção em auto ilícito, eu não vou ficar aqui repetindo, né? Porque a gente já tem a aula aí, tá certo? É só para vocês verem que tem um material aí, ó, tá bom? E quem quiser o material, pede para mim nos comentários, tá? Que aí eu mando, que é um material bem legal, porque ele é resumido, ó, tá? Tem tudo aqui, tá bom? Então, pronto. E aí nós terminamos a aula 2.2, né? Isso. E a próxima aula, 2.3, que aí, já estou vendo aqui que são os impostos. Aí vai falar, né, o imposto, depois vai falar da taxa e vai falar da contribuição de melhoria, tá bom? Então, vou fechar esse vídeo aqui e a gente fez até a aula 2.2. Vou até marcar aqui, tá? Nós estudamos até a aula 2.2. Eu coloquei, né, 2.2. 2.2 no vídeo. Pronto. Ok, tchau, pessoal. Para um domingo já tá bom, né? Mas claro que eu vou ver uma outra matéria. Aí, eu falo pra vocês, tá certo? Então, beijo.